Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma figura bastante importante, controversa, do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Essa figura, ela marcou história durante 40 anos de sua vida nesses dois estados. Fique aqui no canal e você vai saber de quem eu vou falar. Hoje eu vou tratar do Secundino Cipriano do Nascimento. Para quem não sabe, esse é o nome do Coronel Bimbim. O Coronel Bimbim foi um legítimo coronel da roça, um homem que mandava e desmandava em uma parte do estado do Espírito Santo e outra parte de Minas Gerais. O lendário Coronel Bimbim nasceu em 1895, no lugarejo conhecido como Alto Capim. Na verdade, este é um distrito do município de Aimorés, um município que faz divisa com o Espírito Santo. Alto Capim também é conhecido como Barra Alegre. A minha mãe nasceu em Alto Capim e os meus avós, os pais dela, também nasceram lá. Então, meus antepassados, meus avós por parte de pai e de mãe, são contemporâneos e viveram na época do Bimbim e conviveram com ele, com seus capangas e com seus jagunços. Bimbim nasceu em 1895, como eu já falei, e morreu em 1964, 18 de abril de 1964. E para tristeza de muitos e alegria de seus amigos e apoiadores, ele não morreu de morte matada. Ele morreu de morte natural. Morreu de um ataque cardíaco. Conta-se que o velório do Coronel Bimbim foi acompanhado por cerca de 1000 pessoas, entre jagunços, deserdados e apoiadores de seus crimes. O distrito de Alto Capim é um pedacinho de terra perdido no meio do nada. Cerca de 200 pessoas vivem nesse local. Mas pessoas importantes nasceram ali, além de Bimbim, de minha família, nasceram também ali Perli Cipriano, que é sobrinho neto de Bimbim, e é um líder importante no Espírito Santo, um líder partidário, um líder político. Ele pertence ao PT, pertence aos quadros do PT. Também Cláudio Vereza, um importante membro do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo. Ampliando, próximo desse distrito, nasceu Sebastião Salgado, talvez o maior fotógrafo brasileiro e certamente um dos maiores fotógrafos do mundo. O pai do Sebastião Salgado, que também chamava Sebastião Salgado, foi contemporâneo de Bimbim e certamente esteve junto deste líder político e líder de crimes também, como fazendeiro e como proprietário de terras ali na região. E Altemar Dutra, famoso cantor de bolero, conhecido em toda a América Latina, também nasceu em Aimorés, município do qual pertence ao distrito de Alto Capim. E então são essas figuras mais proeminentes de Aimorés e que foram contemporâneos do Coronel Bimbim. A história do Coronel Bimbim é muito longa, muito extensa, muito rica. Então por isso eu vou dividir essa história em algumas partes. Então hoje nós vamos ficar com a parte mais inicial de sua vida
e falei um pouco sobre o local onde ele nasceu, e eu vou falar agora sobre a sua origem, né, os seus pais. Bimbim nasceu nesse lugar, o seu pai também tinha o mesmo nome que ele, Secundino Cipriano da Silva, e ele tinha laços fortes com o Espírito Santo. Um coronel de Afonso Cláudio, cidade onde eu nasci, que é vizinha de Aimorés, Sebastião Gonçalves do Nascimento, o filho deste coronel, José Gonçalves do Nascimento, casou-se com a irmã do Bimbim. E a filha desse casal, sobrinha do Bimbim, foi professora do meu pai. E o irmão dessa professora, que tinha o mesmo nome do avô, Sebastião Gonçalves do Nascimento, conhecido como Totó, era o grande braço do Bimbim no Espírito Santo. Ele era de Afonso Cláudio, foi deputado estadual e rivalizou com outros políticos de Afonso Cláudio durante décadas também, assim como seu tio importante, o coronel Bimbim, em Minas Gerais. Então, dessa forma, eles mantinham o controle. Minas Gerais e Espírito Santo, com a família atuando nesses dois estados, tanto politicamente quanto cometendo crimes. Podemos entender como o poder desse coronel, né, Coronel Bimbim, e de outros coronéis. Esse é o mais importante, né, o mais famoso dentre eles, mas tinham muitos coronéis, muitos homens que atuavam nessa região entre Espírito Santo e Minas Gerais, que era conhecido como a região do Contestado. Para que nós possamos entender como é que esses homens obtiveram tanto poder, a gente tem que entender um pouquinho como é que a geografia da região ela se caracterizou ao longo de toda a formação do nosso país, né? Esta região ela fica na divisa, né? Divisa Espírito Santo e Minas Gerais, região do Contestado. Nesta época, então, época do Siglo do Ouro, século XVII, século XVIII, na verdade, a coroa portuguesa proibiu que aventureiros acessassem a região de Minas Gerais, a região aurífera, né? Ouro Preto e circunvizinhanças, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, por meio de sua cadeias de montanhas, né, a Serra do Mar Capixaba, ela servia de barreira natural para aqueles que vinham do mar querendo acessar Minas Gerais. Então, essa região era inóspita, né, muito índio, mata fechada e montanha. Isso já era uma barreira natural por onde os aventureiros não poderiam acessar o ouro em Minas Gerais. E vice-versa também, né? Os exploradores ilegais de ouro também não poderiam sair para o mar, de modo que as únicas saídas ficavam em São Paulo e no Rio de Janeiro, e mais ao norte na Bahia. E isso perdurou até o começo do século XVIII, essa barreira natural, essa proibição de se explorar esta região. Em virtude disso, né, esta região ela acabou sendo pouco habitada e, obviamente, não foi mapeada durante décadas. E quando começou a expansão, tanto por colonos europeus que chegavam no Espírito Santo em direção a Minas Gerais e de mineiros que vinham de dentro de Minas Gerais em busca de terras baratas e férteis no Espírito Santo, na região fronteiriça entre Minas e Espírito Santo, os conflitos começaram, porque não se tinha demarcado as fronteiras muito claramente.
E aí era chamada e ganhou o nome dessa região de região do Contestado, porque os dois estados, as duas províncias, então, na época, elas reivindicavam partes dessas terras, né? À medida que os colonos de ambos os estados iam expandindo as fronteiras ou avançando de um lado e de outro. E por não ter uma fronteira bem definida, os poderes públicos também não podiam agir. Logo, criou-se a força paramilitar, né? Daí nasceram os coronéis e a força desses fazendeiros que chegavam e venciam e impunham a ordem na base da bala e da força. Daí então nasce essa figura grotesca, né, mais simbólica, que é o Coronel Bimbim. Este coronel, né, o Coronel Bimbim, ele lembra muito a figura do Sancho Panza. Então é uma figura bastante caricata. Toda essa disputa territorial, né, na região do Contestado entre Minas e Espírito Santo eclode aí no começo do século XX, né, recentemente, 100 anos, e nessa época, 1920, 1922 para ser mais preciso, Bimbim era um jovem e começa aí sua vida de crimes. Com 22 anos, ele comete o seu primeiro assassinato. Ele mata um desafeto e daí em diante não para mais de matar. Dizem que chegou a matar 8.000 pessoas. Algumas, as primeiras mortes com as próprias mãos e depois amando e pessoas mortas, perseguidas por seus jagunços e pessoas que cumpriam suas ordens. Obviamente, a maioria dessas mortes eram mortes de pessoas que segundo o justiçamento do Coronel Bimbim, segundo a sua moral, deveriam morrer. Eram ladrões, estupradores, enfim. Mas desafetos políticos também entravam nessa história. Familiares, pessoas muitas vezes inocentes morriam em decorrência de desavenças políticas e comerciais também. Então esse é o primeiro vídeo que eu gravo aí sobre o Coronel Bimbim. Vou gravar mais alguns vídeos falando sobre ele e sobre toda a sua trajetória durante os 40 anos de reinado no Vale do Rio Doce e na região entre Minas e Espírito Santo. Um abraço, até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço, até mais.